Nos trechos mais sombrios da história de Roma, poucas histórias são tão inquietantes quanto a de Sporus, um jovem cujo destino foi marcado pelas decisões de um dos imperadores mais controversos da história, Nero. Este relato não fala apenas de poder e domínio, mas também de como as paixões desmedidas podem transformar vidas de maneiras desumanas. A história de Sporus não é apenas um conto de política ou reinos, é um lembrete dos limites do poder e do que acontece quando um ser humano perde sua liberdade e identidade. Hoje exploramos a história de Sporus, um jovem cuja vida foi alterada pelo Império, em uma jornada sombria de identidade, poder e a luta pela sobrevivência. Em um mundo onde obsessão e perda de humanidade andam de mãos dadas, até onde um imperador pode ir para satisfazer seus desejos? Para entender a tragédia de Sporus, devemos primeiro olhar para o reinado de Nero, um homem cuja figura foi marcada pela controvérsia e pelo caos. Nero chegou ao poder sendo um jovem imperador, herdeiro de uma grande dinastia, mas logo se destacou por seus comportamentos extravagantes e sua instabilidade emocional. Desde seus primeiros anos no trono, Nero surpreendeu Roma com seu amor pelo luxo e pela opulência. Sua vida foi cheia de espetáculos públicos extravagantes, como suas performances no palco, e projetos de construção ambiciosos, como sua monumental Domus Aurea, a Casa Dourada. Tudo isso ocorreu enquanto Roma vivia sob seu comando, desfrutando de uma paz superficial, mas aguardando com tensão o que estava por vir. No entanto, o reinado de Nero não se limitou à busca pela glória pessoal. Os primeiros sinais de sua crescente instabilidade começaram a surgir à medida que rumores sobre seu temperamento imprevisível e as consequências de suas decisões erráticas se espalhavam. Nero cercava-se de pessoas que o agradavam, mas logo as vozes dissidentes começaram a soar mais alto. Na corte imperial, entre o esplendor e a decadência, uma história sombria começava a se desenvolver. E no meio desse turbulento reinado, apareceu Sporus, um jovem que atrairia a atenção de Nero por sua notável beleza. O que aconteceu a seguir marcaria não apenas a vida de Sporus, mas também uma reviravolta sinistra na história de um dos imperadores mais desconcertantes que Roma já conheceu. Em algum momento durante o reinado de Nero, um jovem escravo chamado Sporus começou a chamar a atenção do imperador. Descrito pelos historiadores como de beleza excepcional, Sporus possuía uma graça quase etérea, o que o fazia se destacar entre os servos e a elite romana. Embora Sporus fosse livre, sua posição ainda era precária. Na Roma imperial, as vidas daqueles que faziam parte da corte do imperador não estavam realmente seguras. Se o imperador desejava algo, essa pessoa não tinha outra escolha a não ser obedecer. O que aconteceu a seguir foi tão estranho quanto perturbador. Nero, devastado pela morte de sua esposa, Pompeia Sabina, começou a mostrar sinais de um profundo distúrbio emocional. Dizia-se que a rainha havia morrido em circunstâncias misteriosas, e a tristeza de Nero logo se transformou em obsessão. Foi então que ele viu Sporus, um jovem que, segundo alguns, se parecia tanto com Pompeia que parecia uma reencarnação da falecida imperatriz. Essa fascinação por Sporus não foi apenas um desejo superficial. Nero, em sua dor e confusão, começou a ver o jovem como um substituto para a mulher que ele havia perdido. O que começou como uma obsessão logo se transformou em uma exigência perigosa. Nero, em seu delírio, decidiu que Sporus deveria ser completamente transformado para cumprir o papel que ele havia imaginado. Nero ordenou a seus médicos que castrassem Sporus, uma decisão que não foi apenas física, mas também psicológica, um ato que apagou sua identidade e humanidade a fim de transformá-lo na imagem viva de Pompeia. Este ato brutal não foi apenas uma mutilação, mas uma tentativa de apagar toda a individualidade de Sporus para criar uma versão da pessoa que Nero havia perdido. O que se seguiu foi um processo que despojou Sporus de tudo o que ele havia sido. Uma vez castrado, o jovem foi forçado a aceitar uma nova identidade, vá de Pompeia. O imperador, desejando restaurar sua imagem de esposa perdida, começou a forjar uma nova existência para Sporus, não como um ser humano livre, mas como um reflexo distorcido de alguém que nunca poderia ser substituído. Sporus, cujo nome foi alterado para Sabina, tornou-se a esposa renascida de Nero, forçada a cumprir os rituais públicos de casamento como se fosse a mesma Pompeia. Ela se apresentou diante de Roma com as roupas e joias da imperatriz falecida, desfilando pelas ruas em uma espécie de cerimônia que mais parecia um espetáculo do que uma união real.
Os romanos, acostumados aos caprichos de seus imperadores, foram testemunhas dessa cena com uma mistura de repulsa e curiosidade. Mas o mais perturbador de tudo era que Sporus não estava simplesmente atuando. Não era um teatro de fantasias, mas uma vida imposta. Nero não queria apenas que Sporus se comportasse como Pompeia, mas o forçava a ser Pompeia. Cada gesto, cada palavra, tinha que ser perfeito, um reflexo da imperatriz que já não estava mais lá. Qualquer deslize, qualquer erro, poderia desencadear a ira de Nero, que não tolerava imperfeição alguma em sua própria visão de mundo. O que havia sido uma vida de esperança para Sporus se transformou rapidamente em uma prisão da qual ele não podia escapar. Em privado, ele era tratado com uma mistura de carinho e crueldade por Nero. Em público, esperava-se que fosse a imagem perfeita de Pompeia, a mulher que ele jamais poderia substituir. À medida que Sporus foi forçado a cumprir seu papel de nova esposa de Nero, a manipulação psicológica a qual foi submetido atingiu níveis inimagináveis. Na corte romana, onde o luxo e a ostentação eram a norma, Sporus viveu sob o controle absoluto de Nero. Apesar das aparentes demonstrações de afeto do imperador, cada gesto, cada palavra, era projetada para reafirmar seu controle. Sporus não era livre para ser quem ele era. Ele não podia se comportar como ele mesmo, nem tinha espaço para expressar seus desejos ou emoções. Foi ordenado que ele andasse, falasse e se comportasse como Pompeia, como se sua própria identidade fosse uma roupa que poderia ser trocada à vontade. Qualquer erro em sua atuação era severamente punido, criando um ciclo destrutivo de recompensa e castigo. Quando Nero estava satisfeito com sua esposa, Sporus recebia presentes e atenção, mas quando falhava em seu papel, a fúria do imperador se desencadeava. Esse relacionamento tóxico mantinha Sporus preso em um ciclo de desespero, onde seu valor não vinha de quem ele era, mas de sua capacidade de cumprir os caprichos de um imperador que não via o jovem como uma pessoa, mas como um objeto que poderia moldar a sua vontade. Esse controle total não afetava apenas a vida pública de Sporus, mas também sua saúde mental e emocional. A identidade de Sporus foi completamente roubada, substituída por uma que ele nunca escolheu. O que poderia ter sido uma vida promissora se transformou em uma existência de submissão constante, uma luta para manter sua humanidade enquanto era moldado de acordo com os desejos de Nero. Apesar da fachada fascinante de poder e opulência que Nero mantinha, seu império estava à beira do colapso. Nos últimos anos de seu reinado, os romanos começaram a perceber que Nero não estava apenas perdendo o apoio da corte, mas também da base de poder que o sustentava. A nobreza, os generais e até sua própria guarda pessoal começaram a desconfiar de sua liderança errática e de seu comportamento cada vez mais imprevisível. Em 68 d.C., a situação chegou a um ponto sem retorno. A rebelião se espalhou por todo o império, com províncias inteiras se levantando contra Nero. As tensões políticas, a crescente oposição e a desconfiança generalizada em seu governo finalmente levaram o imperador a fugir de Roma, abandonando a cidade e sua posição de poder. Em meio a esse caos, Sporus, que havia sido arrastado para essa espiral de loucura e sofrimento, estava ao lado de Nero. Ao longo de toda essa desintegração imperial, o jovem permaneceu o fiel acompanhante de um imperador que já não tinha controle sobre seu próprio destino. Juntos fugiam, não apenas dos inimigos dentro de Roma, mas de um império que já não reconhecia sua liderança. A queda de Nero foi inevitável. Quando finalmente se viu encurralado e traído por aqueles que antes lhe eram leais, o imperador escolheu a morte em vez da captura. Embora sua vida tenha chegado ao fim, o pesadelo de Sporus não terminou. Nero, em sua queda, deixou sua esposa como um lembrete do que ele uma vez foi, enquanto o império continuava a desmoronar ao seu redor. A morte de Nero não significou a libertação de Sporus. Em vez de recuperar sua liberdade, o jovem passou a ser um troféu macabro, um objeto de desejo para os novos imperadores que chegaram ao poder nos dias caóticos que seguiram após o fim de Nero. Durante o turbulento ano dos 4 imperadores, Sporus foi entregue a vários governantes, cada um dos quais o tratou de maneira diferente. O imperador Galba, o primeiro a assumir o poder após a morte de Nero, o tomou como parte de suas posses, mantendo-o em um cativeiro luxuoso, mas sem a liberdade de decidir seu próprio destino. Mais tarde, Sporus foi entregue ao imperador Otão, que, segundo algumas fontes, o tratou com uma certa forma de respeito.
No entanto, o reinado de Otão foi curto, e logo o poder em Roma foi assumido por Vitélio. Foi durante o governo de Vitélio que o destino de Sporus alcançou uma das piores fases. Vitélio, conhecido por sua brutalidade e seu desejo de demonstrações públicas de poder, idealizou um espetáculo que marcaria o fim da vida de Sporus. Em um ato tão grotesco quanto repulsivo, ele planejou forçar Sporus a participar de uma reencenação pública de um evento histórico repleto de humilhações. Este foi o culminar de anos de abuso psicológico e físico, que começaram sob Nero e se prolongaram sob os imperadores posteriores. A vida de Sporus é, sem dúvida, uma das histórias mais trágicas da Roma imperial. Desde seu encontro com Nero até seu sofrimento sob o jugo dos imperadores posteriores, Sporus viveu uma existência que lhe foi imposta, uma vida marcada pela perda de sua identidade e liberdade. A história de Sporus não é apenas a de um homem que sofreu sob a tirania, mas a de um sistema inteiro que permitiu que tais atrocidades acontecessem sem questionamentos. Através desta história, somos confrontados com a verdadeira natureza do poder absoluto, um poder que não apenas controla as fronteiras de um império, mas que tem a capacidade de destruir a própria essência de um ser humano. Nero, assim como muitos outros ao longo da história, usou seu poder não apenas para dominar, mas para moldar as pessoas à sua vontade, criando marionetes humanas para satisfazer seus desejos e obsessões. No entanto, além da escuridão da história de Sporus, há algo que devemos lembrar. Sua vida, embora marcada pelo sofrimento, também foi uma lição sobre a resistência humana. Em seu último ato de rebeldia, Sporus fez uma escolha final que, por um momento, devolveu o controle de seu destino a ele. Nesse ato, ele reivindicou o único direito que lhe restava, o direito de decidir seu próprio fim. A história de Sporus não deve ser vista apenas como um relato de horror, mas também como um lembrete das limitações do poder e da resiliência do espírito humano. Em um mundo onde as figuras de autoridade podem manipular e submeter, a dignidade e a capacidade de resistir continuam sendo uma força que não pode ser completamente destruída. Então, o que a história de Sporus nos ensina? Ela nos convida a refletir sobre a natureza do poder, as injustiças que podem surgir quando a humanidade é ignorada e, mais importante ainda, como as tragédias do passado podem nos ajudar a compreender melhor o presente. Se esta história te impactou, não se esqueça de se inscrever para mais relatos esquecidos da história, e deixe sua opinião nos comentários. O que você pensa sobre a obsessão de Nero e o sofrimento de Sporus? Compartilhe seus pensamentos conosco.